Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o Dr. Rocha para mais um bate-papo rápido aqui na nossa live do YouTube. E hoje eu quero esclarecer uma dúvida muito comum para quem é diabético, que é como diferenciar a diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2. Será que as duas são muito diferentes? Bastante. Ele ouve pegar esse gato e trancar ele ali, senão ele não vai deixar eu fazer a live. Então eu vou ter que tirar ele ali e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Só um minutinho, gente. Tô tentando reconectar aqui no 4G. Bom, guardei o gatinho, miando bastante. Então eu vou colocar ele lá em cima. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me vendo? Esse assunto aqui é muito importante. Inclusive eu explico muito bem, né, no livro Diabetes Controlado, eu explico com bastante detalhes a diferença entre diabetes tipo 1 e também com a diabetes tipo 2, né? Eu tive que colocar aqui no 4G. Olá, Maria Espínola, uma portuguesa que está na França. Olha que legal, seja bem-vindo, viu? Ana Flávia, se você não fizer a alimentação certa, você vai ficar diabético em breve, né? Pré-diabetes, ela vira diabetes se você não cuidar na hora certa. Então é muito importante, você que está me assistindo aí, entender que a diabetes tipo 2... eu vou responder as perguntas no final, tá? Agora eu vou explicar aqui o objetivo desse vídeo é explicar a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Depois eu respondo as perguntas. Agora não vai ter como eu responder. Viu, Silveira? Tem que esperar a hora certa, tá bom? Depois eu tenho um momento das perguntas. Não tem como eu ficar aqui só respondendo qualquer pergunta que todo mundo faz. Não tem jeito, porque senão eu perco o foco, tá certo? Obrigado aí, Águia Andrade. Então daqui a pouquinho eu vou voltar para responder as perguntas relativas a esse assunto aqui, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é a diabetes mais comum que existe. É a diabetes que está relacionada com a resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É uma inflamação do corpo, causada principalmente pela má alimentação. Alimentos ricos em carboidratos, alimentos que inflamam o seu corpo, alimentos que fazem com que o açúcar fique circulando, ele não consegue entrar dentro da célula. Por isso que a resistência à insulina, a célula fica inflamada, resistente. E a insulina, ela tenta colocar o açúcar dentro da célula, a glicose não consegue. Aí fica um excesso de glicose na circulação, fica um excesso de insulina, isso inflama o corpo todinho e causa também obesidade. Então tá aí a primeira dica. Diabético tipo 2, a imensa maioria são obesos ou têm sobrepeso. Diabético tipo 1, a imensa maioria são magros ou emagrecem quando começa com essa doença. Ou já são magros ou emagrecem. Diabético tipo 2 geralmente é gordinho. Salvo algumas exceções, gente, pouquíssimas. Ou tem obesidade ou tem pelo menos sobrepeso. Então essa é a grande diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Uma é causada pela resistência à insulina, que é a diabetes tipo 2, e a diabetes tipo 1, o que causa? A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. As células do seu corpo atacam o pâncreas, destroem o pâncreas, as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina. Então, quem é diabético tipo 1, não tem como ficar sem insulina, porque o corpo não produz mais, depois de um certo tempo aí. Quem é diabético tipo 2, o pâncreas continua produzindo insulina, insistentemente tentando colocar a glicose dentro da célula, mas a célula está inflamada, não recebe a glicose. Então essa é a diferença de diabetes tipo 1 com diabetes tipo 2. Dá para você diagnosticar sozinho? Não dá, você tem que procurar o médico. Mas se você está acima do peso e começou a ter diabetes, provavelmente é tipo 2. E se você é magro, ou ficou magro de repente, provavelmente é tipo 1. Mas quem vai diagnosticar? O seu médico. Você tem que procurar um médico para ele pedir os exames, para ele olhar a sua história com calma, cada caso é um caso. Mas no geral, gente, existe essa grande diferença aí entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.
A tipo 1 é uma doença autoimune, costuma dar também a tipo 1 após um evento traumático. Perda de um ente querido, já vi aluna minha até que perdeu um animal que gostava, perdeu um cachorrinho, ficou muito triste, e as células do corpo atacaram o pâncreas, olha que loucura. Um trauma grande, uma perda grande, uma tristeza grande. Já a diabetes tipo 2 é resistência à insulina, alimentação ruim, a pessoa que tem preguiça de fazer atividade física, que não consegue se livrar de carboidrato, come carboidrato demais, vai inflamando o corpo, inflamando lentamente, até virar diabetes. Começa pré-diabético, vira diabético tipo 2. Diabetes tipo 2 tem cura? Tem reversão do quadro de resistência à insulina através da alimentação, não para todo mundo, mas 40% de quem segue a alimentação reverte. E os outros 60% diminui a medicação muito. Diabetes tipo 1 tem cura? Muito difícil, porque se o seu pâncreas está destruído, você vai precisar de insulina. Agora, a grande vantagem é que dentro de uma alimentação de pouquíssimo carboidrato, você vai usar pouca insulina. Essa é a grande diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Tá bom, pessoal? Vou exibir o bate-papo aqui para tirar algumas dúvidas em relação a esse assunto tão importante. Tá certo? 90%, 95% são diabetes tipo 2, né? A tipo 1 é mais perigosa, né? A pessoa que tem diabetes tipo 1, ela pode morrer assim, se ela tiver uma crise de hiperglicemia ou de hipo, porque ela não tem glicose, ela não produz insulina, né? Então ela tem muito fácil crises de hiperglicemia, podendo ter coma. Então, gente, é muito importante separar esses dois tipos aí de diabetes. A tipo 2, geralmente, ela dá crises também de hiperglicemia, mas ela avisa antes, ela dá uns sinais antes, muita sede, muita fome, né? Quadro de tonturas, fraqueza. Tem que procurar um médico para diagnosticar, mas as diferenças costumam ser essas, né? Uma está ligada à obesidade, a outra não. Uma é resistência à insulina, a outra é uma doença autoimune que destrói o pâncreas. As duas são necessárias se adotar uma alimentação de baixo carboidrato, independente do tipo. Você tem grandes chances, Marta, de se tornar diabética se você tiver a alimentação errada. Com a alimentação certa é impossível ser diabético tipo 2, viu? Impossível. Se você se alimentar certinho, você não vai se tornar, não. Olá, Priscila, do Espírito Santo, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas ficou clara a diferença, gente? Esclareceu? Porque os médicos, a maioria, não explicam, né? Só falam, você tem tal tipo de diabetes. Alguns nem falam o tipo, a pessoa fica perdida tentando entender. E hoje, quem quer acesso à informação, vai atrás, viu? Quem é diabético tipo 1 precisa de uma alimentação mais radical do que quem é diabético tipo 2, com menos carboidrato ainda. Porque qualquer carboidrato vai subir muita glicose, a pessoa não tem insulina. Quem é diabético tipo 2, toma insulina porque o pâncreas cansou de tanto produzir insulina ali, com aquele tanto de carboidrato, e ele cansa, ele esgota, e a pessoa pode se tornar, quem é diabético tipo 2, pode acabar falindo o pâncreas. Viu? Na criança é do mesmo jeito, Daniela Lacerda, né? Começa na infância. A diabetes tipo 1, ela tem um componente genético mais forte do que a tipo 2. Mas a alimentação é um componente bastante... é o mais importante de todos. Olá, Jéssica Souza, tudo bem? Bom, eu sugiro você procurar um outro médico, né? Uma segunda opinião aí, para ver seu filho, para examinar ele, para pedir os exames. Se você está em dúvida, eu acho importante, tá bom? Tem muitas dicas de comidas saudáveis aqui no canal do YouTube. Tem o Cozinhando com o Dr. Rocha, que é um canal aí do Facebook, né, da fanpage, tá certo? É bem legal. Chegamos a 100 mil inscritos aí, né? Eu tô bem feliz. Agora vamos caminhar aí para os 200 mil, né? E depois para os 300, 400, meio milhão. Muita gente para ajudar, gente. Muita informação para passar. Olá, Fátima Coelho, boa tarde, tudo bem? Tudo certinho? Hoje à noite eu vou fazer uma live bem legal no YouTube, ou no YouTube não, na fanpage, né? Sobre as principais dúvidas que os idosos têm da terceira idade. Às 20 horas, tá bom? Às 20 horas eu vou estar lá falando sobre esse assunto aí tão importante. Não perca, lá na fanpage do Dr. Rocha. Obrigado, Fabi, valeu.
O William Félix perguntou se diabetes tipo 2 tem cura. Dá para reverter através da alimentação, em 40% dos casos, dentro da alimentação de baixo carboidrato. Entendeu? Vai depender de cada corpo aí, mas 40% reverte dentro da alimentação. Se voltar a alimentação ruim, volta a diabetes, porque é uma doença principalmente alimentar. E os médicos só ficam tacando remédio e alimentação errada, para você ficar dependente aí de remédio e tal, enfim. A conduta maravilhosa deles aí é essa aí, né? Eles acham que estão certíssimos e estão acima do bem e do mal. Mas o que a ciência mostra é que a alimentação de baixo carboidrato é o caminho mesmo. Priscila, tem que procurar um médico para diagnosticar o tipo. Mas se ela for obesa, é tipo 2. Ou com sobrepeso. Se ela for muito magra, pode ser tipo 1. Provavelmente é tipo 2. Chances maiores. Pessoas adultas tipo 2. Crianças costumam ter mais tipo 1. A gente está tendo uma epidemia de diabetes tipo 2 em crianças por conta da obesidade. Crianças gordinhas que já são diabéticas tipo 2. Ficou claro, gente, para vocês a diferença? Eu quero que vocês... Tudo bom, Nelma? Tudo bom? Boa tarde. Quero que vocês entendam essa diferença, saibam, um é assim, outro é assado. Né? Tem o livro Diabetes Controlada, tem o treinamento, diabetescontrolada.com.br, onde a gente tira tudo aí. Aí o Maxwell Moraes diz que é um ex-pré-diabético. Pré-diabetes é facinho de reverter, diabetes tipo 2 é mais complicado. Você reverteu o pré-diabetes, né, Maxwell? Show! Depoimento, show de bola! Me deixa bem empolgado, me deixa bem animado quando eu vejo um depoimento desse, sabia? Muito legal. Continua assim, meu querido. Continue firme e forte. E vamos caminhar aí, né? Rumo à saúde plena. Gente, é um prazer enorme ter a presença de cada um de vocês aqui. Sempre muito prazeroso. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou aguardar vocês mais tarde na fanpage. Se você está aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Procure essa live depois sobre as principais dúvidas dos idosos com relação às doenças da terceira idade. Ok? Forte abraço para vocês, pessoal. Até mais tarde. Tchau, tchau. Beijão.